É relatora da CPMI das fake news no Congresso e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Deputada, muito bom tê-la aqui conosco mais uma vez. A gente agradece a disponibilidade de falar com a gente. Desejo um ótimo dia para a senhora. E eu começo perguntando sua perspectiva agora com o Brasil já começando a vacinar. Como é que está a expectativa? A gente, por exemplo, abriu o programa hoje falando aqui em Feira de Santana da expectativa da chegada da vacina. A qualquer momento ela deve estar desembarcando aqui na cidade, já chegou em Salvador, já está encaminhada para a Feira de Santana e assim como vários municípios aqui da Bahia. Um momento que a gente, eu até falava ontem, a gente espera estar noticiando o começo do fim da pandemia a partir do momento que a população começa a se vacinar. Como é que a senhora enxerga esse momento do recebimento das primeiras doses e do início da imunização aqui no nosso país? Muito bom tê-la aqui conosco. Grande abraço, um ótimo dia para a senhora. Olha, bom dia a todos os feirenses, bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Princesa FM. Para nós é um motivo de alegria e principalmente de esperança. Neste momento, exatamente neste momento, nós estamos tendo a imagem da primeira paciente, da primeira pessoa a idosa a ser vacinada na Bahia, a vacinação acompanhada pelo governador Rui Costa e feita pelo secretário Fábio Vilas Boas. Acaba de ser feita aqui em Salvador, mas, como já foi anunciado antes, nas obras assistenciais de Manduce, né? Uma paciente idosa daquela instituição e uma profissional de saúde. Então é um grande momento para o povo baiano, para o povo brasileiro, que se inicie a nossa batalha pela vacina, pelo direito de todos terem acesso à vacina. O governador entrou no Supremo Tribunal buscando a liberação da vacina russa para que a gente possa ganhar celeridade na aplicação de vacinas aqui no nosso estado e é sem dúvida um momento de expectativa, de esperança e de luta para que nós possamos vacinar toda a população. Bom, senadora, a gente viveu polêmicas nessa pandemia até o final, né? E muitas vezes até tendo como pano de fundo disputas políticas, enfim. A gente teve muita discussão polêmica, primeiro a respeito da existência da vacina, aliás, do vírus, depois do tratamento da doença e agora com as vacinas também. Como é que a senhora viu todo esse processo da pandemia, como é que ele foi encarado aqui no nosso país? E agora, chegando ao momento mesmo da vacinação, a gente espera que acabe tudo isso, né? Até mesmo essas polêmicas. Mas como é que a senhora viu toda essa questão? Muita fake news também, né? De um lado e do outro. Como é que a senhora viu isso? Olha, a polêmica se estabeleceu a partir da atitude do presidente da República de negar a gravidade da pandemia, a gravidade da doença, né? Do presidente da República e de seus seguidores. Na verdade, fake news começou a acontecer. O que é fake news? Fake news é justamente uma notícia fraudulenta, uma notícia com a intenção de causar um efeito negativo. E é por isto que ela foi distribuída principalmente a partir deste segmento que acredita que tem uma pandemia, que vê os seus resultados, que não está negando essa existência da gravidade dessa doença, não tem interesse nenhum em criar mentiras. Quem cria mentira é aquele que está tentando negar a realidade, né? E as fake news foram muitas, infelizmente, fake news que buscavam confundir e ainda buscam confundir a opinião pública, que agora fazem propaganda contra a vacinação, que antes negavam a existência das pessoas que estavam morrendo, diziam que os hospitais da Bahia, inclusive, estavam vazios, que era mentira,
a gravidade da doença. Depois diziam que os caixões das pessoas mortas, tanto em Minas, em Belo Horizonte, quanto em Manaus, eram mentirosos. E tudo isso veio por terra, a gente foi vendo que a realidade foi desmitificando esse crime contra a vida em nosso país, e algumas pessoas, inclusive, já condenadas, descobertas na sua prática criminosa, algumas presas, outras condenadas. Então, nós estamos avançando também na identificação do crime, de quem o pratica e de sua punição. Bom, deputada, e a senhora é relatora da CPMI das fake news no Congresso. Como é que essa comissão tem monitorado a disseminação dessas informações falsas, sobretudo anti-vacinas, né, contra a Covid? Como a senhora falava aí, como é que tem sido esse momento de monitoramento mesmo? O monitoramento se dá com o recebimento, a continuidade do recebimento administrativo das denúncias dos senhores deputados, deputadas, senadores e senadores, propondo iniciativas investigativas, assim como também o acompanhamento nosso pelos nossos técnicos de toda a movimentação e debate em relação ao projeto de lei que está na Câmara dos Deputados, que vinha no sentido de regulamentar a ação de proibição das fake news, e também foi um debate que nós participamos destacadamente. Também a evolução do combate à fake news em todo o mundo, né? Agora nós estamos vendo as plataformas nos Estados Unidos, por exemplo, tendo a iniciativa de tirar o presidente da República do Facebook, da WhatsApp, do Twitter. O presidente Trump, quando ele estimulou a invasão do Congresso Nacional e depois tentou estimular manifestações agora, hoje, amanhã, para demarcar uma posição contrária à posse do presidente Biden, quando tenta caracterizar uma ação de negação da vitória, depois de caracterização de que a vitória teria sido conseguida de maneira fraudulenta. Então, nós estamos acompanhando esse movimento no mundo inteiro, de como as redes sociais, elas têm reagido a isso, porque isso também é muito importante para a gente identificar a maneira de combater. As fake news tomaram um corpo muito grande no mundo, e não apenas no Brasil, e chegaram ao Brasil criando as mesmas condições que em outros países foi criada. Por isso mesmo nós temos a necessidade de observar como essa ação é combatida nas outras partes do mundo e como nós podemos combater aqui. Aqui também o Supremo Tribunal e depois o TSE teve uma ação importante nessa eleição, com a criação de uma campanha, né, para o combate à fake news no período eleitoral, embora isso não fosse suficiente para impedir que ela ocorresse, mas foi importante no sentido de prevenir as pessoas, porque uma das coisas muito importantes que nós temos a desenvolver na população é a consciência de que a fake news existe e que nós não podemos acreditar em todas as notícias da primeira vez. É preciso conferir a notícia, é preciso saber se ela é verdadeira ou falsa. Bom, talvez um dos maiores ou o grande desafio de combate à fake news é o próprio rastreamento das informações, né, deputada? Chegar à origem, chegar a quem, o primeiro compartilhamento, a primeira pessoa que fez a publicação. O quanto que temos avançado nisso aqui no país, a fim de tirar um pouco essa sensação
que muita gente no ambiente virtual tem de uma certa impunidade no momento que vai compartilhando informações falsas? Primeiro, a tecnologia se desenvolve e a Polícia Federal, o ambiente jurídico começa a ter um conhecimento muito grande dessa tecnologia, especialmente as polícias voltadas para o combate ao crime cibernético, né? Houve também nesse período um grande avanço na preparação do ambiente jurídico para o conhecimento a respeito do assunto. Muito tem avançado no mundo, já há muitos livros escritos sobre a legislação na Alemanha, a legislação na França, que são dois dos países que tentaram uma regulamentação, e do conhecimento da tecnologia das redes, agora mesmo nesse período eleitoral, tanto o Facebook quanto o Twitter, o WhatsApp, enfim, o Google, essas redes sociais todas foram chamadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo ministro Barroso, a colaborarem com a Justiça. E eles fizeram um processo de formação dos agentes públicos, né, dos membros, funcionários do Tribunal Superior Eleitoral, dando-lhes uma condição maior de identificar o fenômeno de fake news para poder combater essa formação em tecnologia, né, no conhecimento do comportamento da tecnologia, da capacidade de identificação, de rastreamento. Então, nós estamos muito à frente do que tivemos há 4 anos atrás, 6 anos atrás. Hoje, eu creio que nós estamos evoluindo muito para que os agentes públicos possam também desenvolver efetivamente o combate à fake news. Em relação às punições, deputada, eu falava, né, primeiro a questão do rastreamento, para acabar com essa sensação de que não vai ser descoberto, e tem a questão das punições também. O quanto que a gente já avançou e o quanto que a gente precisa avançar em relação a isso? Olha, nas punições nós temos, na medida em que os agentes públicos, né, identificam mais, conhecem mais a respeito da tecnologia, de como ela se desenvolve, de como é que é possível você fazer um rastreamento e identificar os reprodutores de um fake news, a punição também fica mais fácil. E uma delas, inicial, logo, é justamente o de cortar estas pessoas da rede. Uma outra que tem se discutido muito é impedir a monetização de certos perfis que se sustentam justamente em fazer fake news. Blogs, perfis que ganharam dinheiro produzindo fake news, e na medida em que eram curtidos, em que eram acompanhados, eles recebiam dinheiro por isso. Então, houve e há um debate para que essa monetização não seja mais possível, que a rede não permita, que a rede modifique o seu comportamento. E dadas as crises que ocorreram no mundo e que continuam ocorrendo com base nesse comportamento, nós temos já um rastreamento de perfis suspeitos, e que o próprio desenvolvimento aqui no Brasil do processo do STF, da nossa CPMI, que identificou, que denunciou um número grande de perfis falsos, e que, independente da nossa investigação, porque nós tivemos suspensa a nossa atuação desde o início da pandemia no Congresso Nacional, todas as comissões foram suspensas, elas não têm uma atuação normal. Essas investigações, no entanto, e essas denúncias serviram para que o Supremo pudesse também desenvolvê-las, para ir chegando a conclusões assemelhadas àquelas denúncias feitas, quando foram investigar a existência de uma campanha contra as instituições democráticas, especialmente contra o próprio Supremo Tribunal,
quando foram identificar a mobilização das chamadas manifestações antidemocráticas que passavam pelos mesmos perfis, mostrando que esses perfis realmente tinham um comportamento que ficou depois caracterizado como um comportamento que diferia do geral, né? Que era diferente, que tinha uma atuação com outros interesses. Então, a Polícia Federal no Brasil hoje já tem o caminho dos principais perfis promotores de fake news. E muita gente foi presa, como você viu, ou foi chamada a depor. Já há um roteiro, alguns fugiram simplesmente, saíram do país quando perceberam que o caminho estava sendo rastreado e identificado, e ia ter punição, né? Aquele blogueiro Alan dos Santos, que fugiu do Brasil e saiu atacando, mas que fica, por todo o seu comportamento, fica evidenciado de que ele tem responsabilidade naquilo que acontecia, e no mundo isso foi se demonstrando. Então, as próprias plataformas começaram a sentir o peso, né, de terem que prestar contas. Agora, nos Estados Unidos, iniciaram-se processos, inclusive contra um monopólio das informações, ou seja, um monopólio de atuação dessas redes em muitas áreas. As redes estão sendo questionadas no Brasil pelas empresas de publicidade, pelos órgãos de imprensa, pelos profissionais de imprensa, porque vocês que são profissionais, que produzem a notícia, tinham suas notícias sendo usadas pelas redes, ou têm sendo usadas pelas redes, reproduzidas, modificadas, e não ganham nada por esse trabalho, né, da produção de conteúdo. Então, há uma discussão enorme sobre o trabalho, entre aspas, normal das redes e já, de forma efetiva, o trabalho de punição. Porém, a caracterização do que é fake news, a sua punição, como muitos defendiam, não tem que identificar uma fake news, punir de forma definitiva, com a prisão, com total afastamento da rede. Isso precisa ter um cuidado maior, porque é muito difícil em alguns casos. Quando você vê um caso factual, como por exemplo quando foi divulgado de que aqueles caixões que se via nas fotos e nas televisões de pessoas sendo enterradas em Manaus ou em Belo Horizonte eram falsos, quando se seguiu o caminho e chegou a uma mulher determinada, ela disse que fez aquilo porque acreditava mesmo, não tinha intenção de estar gerando um crime, mas, veja bem, tratava-se de um fato, foi fácil você desmentir, mas muitas vezes a fake news é criada em cima de uma ideia, de uma teoria, em que fica mais difícil você caracterizar como fake news, né? Quando você usa a crença das pessoas e diz que essa vacina é uma vacina que é perigosa você tomar, você vai tendo uma necessidade de explicar melhor, de debater melhor e de usar dos recursos da ciência para demonstrar que isso é mentira. Então é mais longo o processo, é mais difícil, embora também seja possível. E tem que contar com o auxílio da opinião pública, das redes normais de comunicação, dos jornalistas, daqueles que fazem a notícia, e da opinião pública também, de uma formação, né, de uma educação do povo, das pessoas, para lidarem com a rede social.
Então, sai uma notícia, como saíram tantas aqui, de que a ambulância, os médicos que chegavam na porta de um lugar para atender um chamado, não era médico mesmo, eram ladrões que estavam invadindo os prédios. Imediatamente você diz, olha, veja se está saindo no jornal, veja se está saindo no rádio. Não é isso, nem no rádio, nem na televisão, nem no jornal. É claro que é falso. Então, é um trabalho muito difícil, porque ela atua, a falsidade da notícia vem em todas as áreas, em todas as direções, e atua contra a biografia, a vida das pessoas, é uma ameaça não apenas à democracia, mas à democracia, que é algo muito importante para a vida das pessoas no mundo, mas também atua contra a biografia das pessoas, que eu quero dizer com isso, contra a imagem das pessoas, aquilo que ela constrói a vida inteira, que ela tem a defender o seu nome, colocado na lama, né? Pisoteado com notícias falsas sobre o seu comportamento, sobre sua imagem na sociedade. Bom, deputada, mudar um pouco de assunto aqui com a senhora. Tem alguns assuntos que eu queria repercutir com a senhora. Um deles é o fechamento da Ford, né, no Brasil, e afeta diretamente a Bahia. São 3 fábricas no Brasil, a maior da América Latina, no polo de Camaçari, infelizmente fechado, com uma série de pessoas perdendo emprego a partir de agora. Como é que a senhora viu esse acontecimento? E, estendendo a pergunta, era algo evitável, na opinião da senhora, deputada? Olha, primeiro, é um absurdo, né? É uma notícia tristíssima, num país em que nós estamos com o nível de desemprego que estamos, e que já estávamos, que foi aprofundado com a pandemia, e que agora, com a saída da Ford, abala ainda mais a indústria automobilística no Brasil, que se transformou numa marca da nossa industrialização, do nosso desenvolvimento. Todos os estados lutavam para ter uma indústria automobilística, porque ela quer dizer geração de empregos de qualidade, de altos salários, empregos qualificados, empregos que requer mão de obra qualificada. Tudo isso tem impacto sobre o PIB, né? Além da geração de empregos diretos, tem os empregos indiretos. Então, a Ford aqui não é apenas 5 mil empregos diretos numa fábrica, mas os hotéis que recebem as pessoas que vêm para visitar a fábrica, que vêm para trabalhar na fábrica, a comida que é vendida para essas pessoas, o dinheiro do salário dessas pessoas, que gera consumo no nosso estado, e isso gera emprego para outras pessoas. Então o impacto é muito maior do que 5 mil empregos, se calcula em 20 mil empregos indiretos gerados, e isso já está causando o início de um grande prejuízo para a economia baiana e para a economia brasileira. Era previsto? Diretamente não, mas o capitalismo começou a se organizar de uma maneira em que as fábricas se estabelecem num país ou num estado, e quando não lhes interessa mais, levantam voo, retiram as tendas e vão embora sem a menor consideração por aquele país que lhe deu durante tantos anos a possibilidade de crescimento. É o caso da Ford agora no Brasil. A Ford não merece o respeito do povo brasileiro, do povo baiano, mas porque aqui se instalou no início do século XX e agora faz isso. Como você diz, era previsível, alguns estudiosos previam. O nosso querido Milton Santos já fala sobre esse fenômeno, dizendo que as fábricas se transformaram em tendas que se movimentam, e a gente viu isso em pequenas fábricas aqui, em médias, no nosso interior da Bahia, fábricas calçadistas, por exemplo, que sai de uma cidade e se movimenta para uma outra região, levando esse tipo de prejuízo, mas num ambiente menor, como digo, que tem impacto regional. A saída da Ford tem impacto
muito mais que isso, em todo o território brasileiro, pelo que ela impactava positivamente o nosso produto interno bruto, a nossa geração de empregos e na geração de valor, né, do produto que a gente vendia. Então, é muito ruim, é muito grave. O governo do estado nada podia fazer, talvez um governo federal com maior capacidade de negociação, de diálogo e de política, de plano, de projeto nacional, pudesse manter as fábricas aqui, porque as fábricas saíram daqui, mas mantiveram-se. A decisão da Ford manteve as fábricas na Argentina e no Uruguai, 2 países vizinhos ao Brasil. Então, eu não acho que é apenas a Ford decidiu que não vai mais produzir carro, vai produzir agora só a tecnologia que é levada nos carros, quer dizer o quê? O tipo de porta, de painel tecnológico, e por que manteve na Argentina e no Uruguai? Porque eram menores do que a do Brasil? Não sei. Mas acho que porque o Brasil hoje é desgovernado, o Brasil é governado, presidido por um homem que tem tirado o direito do povo, dos trabalhadores, tem gerado uma instabilidade jurídica, ninguém sabe o que lhe passa pela cabeça, um dia está assim, outro está assado. Agora na vacina nós vimos o seu comportamento irresponsável, dizendo que essa vacina não devia ser usada porque era uma vacina da China, e ontem a sua declaração de que essa vacina é do Brasil e não é de nenhum governador, porque essa vacina foi desenvolvida no Instituto Butantan de São Paulo, que é um instituto científico brasileiro, mas que tem a responsabilidade do governo de São Paulo, e que recebeu do governo de São Paulo apoio para desenvolver a vacina, para trabalhar, e diversos outros governadores do país tiveram a esperança e estimularam para que a vacina se desenvolvesse sem preconceito de ser da China, da Índia, da Alemanha, da Rússia, ou do lugar que fosse. E agora nós estamos vendo aí, quer dizer, os cientistas provaram que a maior parte das vacinas do mundo tem a sua base na China, na Índia, 2 grandes países. Fez agora uma negociação com o governo da China ou da Índia, que não se comprovou como verdadeira. Fica dizendo que não consegue fechar o negócio na Índia porque tem fuso horário. Ora, isso nunca impediu nenhum país do mundo de se relacionar. Aliás, a China também tem 12 horas de diferença de fuso horário do Brasil e está em comum com o Instituto Butantan, nos entregando uma vacina que começa a dar esperança por brasileiros. São mais de 50 países no mundo que já estão distribuindo vacina. O Reino Unido já vacinou mais pessoas, um número maior de pessoas do que o número de contaminados pelo coronavírus no país, né? Israel, há 3 semanas atrás, já tinha vacinado 15% de sua população, era o país que mais vacinou no mundo, naquele período, que mais havia vacinado no mundo. Mesmo os Estados Unidos, que é o primeiro em mortes no mundo, já está num processo de vacinação intensa, enquanto o nosso Brasil, infelizmente, governado por esse homem, começa a vacinação com um número muito pequeno de vacinas, com uma distribuição também que até então nem divulgada tinha sido para que os estados se preparassem, e que vai atingir apenas um número pequeno de pessoas, praticamente a área de saúde que está mais à frente do combate ao coronavírus. Já é um suspiro, mas que não dependeu do governo federal para que ele existisse
né, para que essa esperança existisse. Então, é uma situação de muita infelicidade a que nós vivemos nesse país, com esse homem na presidência, e que é diretamente responsável pelo desemprego, porque efetivamente não está atuando, nós não estamos vendo o governo atuar para melhorar essa situação. Mesmo o auxílio emergencial que socorreu os brasileiros, não era a sua intenção fazer, era contra, ele era contra, tentou impedir, foi o Congresso Nacional que tomou a iniciativa de fazer, foi o Congresso Nacional que tomou a iniciativa de fazer também um orçamento que chamamos de orçamento de guerra, que é concentrar os recursos do país para dar a ele a possibilidade de gastar, e nem gastar ele soube para defender o povo e para manter seus empregos. Tudo o que aconteceu inclusive a suspensão de contratos, etc., aconteceu por iniciativa do Congresso Nacional e com o apoio dos deputados de todos os partidos para que o povo brasileiro enfrentasse com um sofrimento um pouco menor toda essa dificuldade que está acontecendo e que nos leva a todos a grande sofrimento. Deputada, a gente agradece a disponibilidade da senhora de falar conosco, né? Foi realmente um papo muito esclarecedor, muito importante para falar sobre fake news, falar sobre pandemia, questão da Ford também. Agradecemos imensamente a disponibilidade de sempre de falar conosco e desejamos um ótimo dia. Eu quero, no entanto, terminar, se você me permitir, além de agradecer a você e a nossa Rádio Princesa FM, também dar um abraço no deputado Ângelo Almeida, o nosso deputado que assumiu agora exatamente a análise das consequências da pandemia no nosso estado da Bahia, uma comissão importantíssima da Assembleia Legislativa, a nosso querido Beto Torinho, o nosso companheiro, ex-vereador de tantos anos, que é uma legenda em Feira de Santana, que foi nosso candidato a prefeito dessa cidade, e um grande abraço ao nosso partido inteiro aí em Feira de Santana, homens, mulheres que lutaram por nós nessa eleição e que lutam pelo progresso de Feira de Santana, que nós voltamos a ter um vereador aí na nossa cidade, o Galeguinho, a quem também mando um grande abraço. Valeu, grande abraço então à deputada federal Lídice da Mata, um bate-papo conosco na manhã desta terça-feira, né?